Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, nossos perfis no Instagram, no Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo à sua disposição, tudo ligadinho para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Hoje é terça-feira, até 1h da tarde, a gente quer você por aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão, interaja com os nossos convidados de hoje pelo 973350038, faça perguntas aqui pelo WhatsApp, 973350038, 12:01, pessoal, eu sou o Mauro Friesman. Vamos então escalar o nosso time, os nossos convidados de hoje que vão debater, vão analisar os temas por aqui propostos. Tony Mastalha, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Como está, Tony? Boa tarde para você. Ô, Mauro, boa tarde. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Um prazer estar aqui e prazer maior dividir essa bancada aqui com a Zilmar, com o Rodrigo, com o Walter. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Muito legal. Tony, muito obrigado pela presença, sempre colaborando com a gente. Eu apresento também o Rodrigo Mendes, ele é publicitário, sociólogo, cientista político, estrategista de marketing político. Boa tarde, Rodrigo. Como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Mauro? Sempre um prazer estar com vocês aqui, batendo esse papo sobre campanhas, marketing político. Boa tarde. Obrigado pela presença. Zilmar Fernandes, publicitária, especialista em marketing político e governamental, diretora da agência CCIP e sócia de Duda Mendonça. Tudo bem, Zilmar? Bem-vinda. Como é que você está? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Mauro, Tony, Rodrigo, todos. Estamos aqui para discutir um assunto muito atual que está chegando aí, que é o marketing político e também governamental, né? Que são todos os dois juntos aí, ou próximos. Um prazer estar com vocês. Obrigado pela presença, Zilmar. E também com a gente o Walter Lagoa, preparador de comunicação para lideranças. Fala, Walter, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Mauro? Um prazer estar aqui, diretamente de Ubatuba hoje. Queria mandar um abraço aí para o Tony, para o Rodrigo, para você e especialmente para a Zilmar, que vai trazer muita coisa boa aí para a gente, porque quando a gente fala de marketing político, há muita mudança, né, e evolução nas redes sociais. E a gente quer saber o que pode esperar para a próxima eleição, né? Que não é pouca coisa. Exatamente esse o nosso assunto de hoje, Walter Lagoa, o que esperar das próximas, ou para as próximas eleições do ano que vem. A gente já está em contagem regressiva, lógico, porque falta menos de um ano para as eleições municipais de 2024. E será que a disputa presidencial dividida, polarizada, do ano passado vai se refletir na corrida pelas prefeituras no ano que vem? Olha, é cedo ainda para muitos diagnósticos ou prognósticos, alguns já podem ser feitos, né? Até porque as candidaturas não estão oficializadas e muito menos as chapas estão definidas, mas algumas pesquisas indicam que a velha polarização deve se manter nas grandes cidades, enquanto que nos municípios pequenos, nos menores, deve ter aquela atenção mais voltada às questões locais. Tony Mastalha, vamos lá. Vamos começar, então, falando a respeito dos prefeitos que estão aí, estão trabalhando, estão nos cargos, estão nos seus mandatos, bem avaliados ou não, se eles estiverem razoavelmente avaliados, eles têm uma boa chance de se reelegerem. Claro, aqueles que estão no primeiro mandato e têm a possibilidade da reeleição. Bem, Tony? eu posso falar? Tony? É Tony, né? Agora. Por favor, Zilmar, por favor, cedo a você, por favor. Não, fale você primeiro, depois eu não entendi. Pode seguir, Zilmar, pode seguir, fique à vontade. Eu gostaria de falar o seguinte. Bom, eu digo o seguinte. Mauro, Fala, Zilmar. A gente está com... Peraí, vamos colocar aqui deixa eu baixar o delay aqui. A gente recomeça. Eu vou começar com a Zilmar, então, com o seguinte questionamento. Estamos aí
já caminhando para as eleições, na contagem regressiva, conforme eu disse, e os prefeitos que estão aí, estão trabalhando, têm os seus mandatos, estão bem avaliados ou não estão bem avaliados, aí tem alguma chance aí de se reelegerem? Como é que você observa este momento, há um ano praticamente das eleições, Gilmar? Bem, o que nós temos visto é o seguinte: na eleição passada de prefeitos, nós já tivemos um índice muito grande de reeleição. Este ano de 2024, que vem aí, de acordo com as informações de pesquisa que o Lavareda e todos esses cientistas têm, nós teremos um maior percentual de reeleição de prefeitos. Por que isso, né? Na verdade, nós temos o prefeito no cargo, verba, com uma comunicação acirrada. Aqueles que ainda não têm uma boa avaliação, porque eu diria que não fizeram isso nesses 2 últimos anos, que eles estão, 2 anos e quase 3 anos que eles estão na cadeira, eles farão isso, eles ainda têm um tempo de pelo menos 7 meses, que é até 30 de junho, para fazer o que a gente chama de uma prestação de contas, mostrar o que fez e tudo mais. Então, eu acho que esse ano de 2024, eleições municipais agora, nós teremos um alto índice de reeleição. Evidentemente, existem alguns que a expectativa foi muito grande, não atendeu a essas expectativas, ou tem alguém ali no cenário melhor e que não deverá ser reeleito. Mas, percentualmente, 64% deverá ser reeleito. Essa é a média percentual. Deixa eu completar aqui, só para não perder a informação, completar o que a Zilmar está falando. Historicamente, é isso mesmo. Na verdade, você tem aí uma média histórica, desde que quando começou a reeleição, de 58% de probabilidade do prefeito no mandato se reeleger. Na eleição de 2000 foi de 63% o número de prefeitos que se reelegeu. Tá assim, caramba. Então, a chance é o seguinte: de cada 10 prefeitos que estão no mandato, de 6 se reeleger, né? Provavelmente, como as pesquisas qualitativas estão mostrando, até um número superior a isso, né? Mas, assim, só para, já que eu estou falando, reforçar o que a Zilmar disse. O prefeito precisa prestar contas do que ele está fazendo. A população não é obrigada a saber o que o sujeito fez, né? E uma obra, uma ação, um programa, ele não se comunica por si só, né? É necessário uma ação de tornar comum aquela ação. Esse é um conceito exato de comunicação, né? Tornar comum uma ação. É preciso que o prefeito faça uma boa comunicação para mostrar o que fez ao longo do mandato, né? E, assim, agregar valor à sua imagem e conseguir, vamos dizer, entrar nessa estatística que é muito favorável aos prefeitos. Tony Mastaller, a sua percepção sobre essa questão, se os prefeitos vão ser reeleitos aí, seguindo esse retrospecto, esse histórico, a cada 7, 10, a cada 10, 7 se reelegem, ou 6 se reelegem, ou dá para mudar esse cenário? O que você acha que deve acontecer, Tony? Mauro, somando aos que os colegas falaram agora, né, eu diria, eu estou completamente de acordo, e quanto a dados de pesquisa, não há qualquer maneira de você tentar desviar isso tecnicamente. Mas 2 pontos são importantes. Primeiro, os prefeitos devem tomar muito cuidado, porque muitos ficam naquele círculo que se cristaliza no seu entorno de pessoas que só o adulam, e aí ele não vê que ele tem a necessidade de mostrar, de prestar contas. Eu mesmo fui contratado por vários municípios agora para poder prestar contas disso que está sendo feito. Porque, senão, a população, o cara pensa, não, ele mora lá, ele vai ver. Nada. Hoje as pessoas têm problemas, estão com tudo envolvido na sua cabeça, eles não veem um palmo à frente do nariz. E outra coisa, eleição tem muita similaridade com campeonato de futebol. Nem sempre, se a gente for sincero, nem sempre quem ganha um campeonato de futebol é o melhor. Então,
há de se tomar cuidado, porque sempre há espaço para estratégias para mexer e mudar no cenário. Toninho, a gente está com um problema na sua comunicação, tá tendo aí um travamento de vídeo, de áudio, a gente compreendeu aí a sua avaliação, mas a gente pode combinar o seguinte, você sair aí da conexão e entrar de novo, pode ser que melhore o seu sinal para a gente seguir aí mais adiante. Deixa eu ouvir o Walter Lagoa a respeito desse primeiro momento nosso aqui. Walter, vamos lá. Olha, esses números até impressionam, né? Se pensar aí que de 7, 6 elege, né? É um número muito alto. Eu queria até perguntar aí para a Zilmar e para o Rodrigo, fazer um bate-bola, se, por exemplo, depois da mudança dessa coisa do tempo de eleição, por exemplo, tempo de TV, tempo de campanha, que nós temos, e a mesma questão do patrocínio público, né, das campanhas, dessa alteração, houve mudança nesse número? Aumentou o número, por exemplo, de prefeitos reeleitos ou ele se manteve historicamente? A minha pergunta é, no momento que a gente tem uma campanha hoje que dura, por exemplo, na TV, 1 mês ou 45 dias, 45 e antes a gente dias. tinha 3... Antes a gente tinha 3 meses, né? A gente podia fazer ações a partir de 3 meses antes de outubro. Agora a eleição encurtou demais, o patrocínio também encurtou. Houve mudança nisso? Aumentou o número de prefeitos reeleitos após essa mudança da legislação? Não, na verdade não mudou na verdade a legislação vem mudando, né? Mas o ponto principal não é esse. O ponto principal é o seguinte: a gente tinha, há tempos atrás, uma legislação que era muito favorável para os que estão no cargo, né? Porém, houve algumas mudanças, principalmente no que diz respeito às legendas. Então, antigamente acabou o programa do horário gratuito que existia semestralmente, hoje não tem mais, são somente os comerciais. E esses comerciais dessas legendas, vou dar um exemplo, PMDB, que é um partido que tem normalmente um percentual e um número de minutos muito grande para os comerciais, por causa dos deputados na legenda. Ele usa o seu horário gratuito eleitoral dos comerciais semestrais, que agora voltou, parou e agora voltou. Ele usa isso basicamente para alguns prefeitos ou que estão no cargo, ou políticos, ou deputados importantes que puxam, né, a audiência para aqueles comerciais. Então, exemplo, os prefeitos do PMDB de todo o interior do estado de São Paulo, ele não está na televisão, em geral ele não está na televisão, vai estar principalmente o da capital, os mais importantes, né? O da capital, um deputado forte aqui, um outro forte ali, que possivelmente saia candidato a prefeito. Então, essa mídia, esses comerciais das legendas, ele se mantém mais ou menos a mesma coisa. O que alterou? O que alterou disso daí? Qual foi a movimentação? Qual foi a ordem que teve? No ano de 2018, a gente veio com uma campanha presidencial rompendo e dividindo todo o país já contra aquela coisa do PT e tudo mais, e elegeu um outsider, né? Em 2020, que tivemos eleições municipais, começou a funcionar também que esses outsiders estavam em alta. Então, aí a gente teve os Dórias, né? Que não muito políticos. Depois disso, os de 2020 não deram tão certo assim, não atenderam tantas expectativas, e isso caiu, voltou para esse grupo político. Então, agora, em 2024, para prefeitos, as eleições municipais, como foi a eleição passada de governador, o outside não estava mais em alta, baixou muito, praticamente a zero. Então, o que deu de importante? Tanto que, quando a gente fazia campanha, antigamente a gente dizia o novo. Agora não. Agora pode ser o novo com experiência, mas, na verdade, ele tem que ter experiência
seja administrativa, legislativa ou na área privada, mas exige essa experiência. Mas a gente já não usa o novo como um ponto forte na comunicação. Então, respondendo e resumindo o que você falou, este ano de 2024 vai ser uma eleição com um índice grande de reeleição, observando aquilo que Tony falou, os prefeitos têm que estar atentos para que a população saiba e conheça as ações e as obras que ele fez. Porque, como disse o Rodrigo, comunicação, propaganda é um serviço público. O povo tem o direito de saber. O prefeito tem a obrigação de contar para o povo o que fez, assim como dizer, possivelmente, o que não fez e fazer as devidas defesas. Então, o alto índice de reeleição, obviamente, que você vai ter aí uns 40% de que não serão reeleitos e a população vai buscar mudar para outro, buscando atender às suas expectativas. Então, aquele prefeito que não se ligou na população, que não contou para a população o que fez, não disse o que estava fazendo, como estava lutando, o que estava defendendo da cidade, a população vai mudar. Mas a onda de 2024 não é de mudança a qualquer custo. Sim. Nesse sentido do que a Zilmar explicou para a gente, Rodrigo, por que o candidato, enfim, o prefeito que está no cargo e que é candidato à reeleição precisa fazer essa propaganda agora, no terceiro ano? Por que ele não fez isso ao longo do tempo, mostrando para o seu eleitor? Porque por mais que o eleitor esteja aí com a cabeça cheia, como destacou o Tony, está preocupado com outras coisas, ele vê que a rua está limpa ou não está, ele vê que a cidade está melhor iluminada ou não está, ele vê a zeladoria, ele vê as coisas acontecerem, se o buraco da rua ali do asfalto foi fechado ou não, né? Por que isso tem que acontecer agora, a ponto até desse prefeito correr risco, se essa propaganda não for bem assimilada? Ao longo da vida inteira, a gente sempre defendeu que a comunicação precisa ser permanente, né? Que ela tem que ser feita ao longo do mandato inteiro, e não só nas vésperas da eleição, né? No ano que antecede a eleição ou no próprio ano da eleição. Exatamente para que não haja uma necessidade de um investimento muito tão concentrado. Inclusive, a própria legislação eleitoral, quando ela estabelece médias, né? E que você não pode gastar mais do que a média que você gastou nos últimos anos, ela tenta educar os gestores para que você tenha uma distribuição razoavelmente equitativa das verbas publicitárias, para que você não tenha uma concentração no ano eleitoral, né? Então, o ideal é que você faça uma comunicação permanente, né? Por quê? Até porque, por exemplo, no município é muito importante para o cidadão a proximidade, ele ver a ação do governo, ver o prefeito presente, ver as coisas acontecendo, ou seja, ver exatamente o que o Zilmar acabou de falar, ver como que o investimento que o cidadão faz no imposto que paga está retornando para ele na forma de prestação de serviço público, né? Então, isso é uma obrigação do mandatário prestar conta, isso é accountability, isso é responsibility, é devolver para o cidadão aquilo que é direito dele, né, na forma de comunicação. Isso aí a gente fazia muita pesquisa que o cidadão falava assim, o sujeito tem que gastar dinheiro com comunicação mesmo, é obrigação dele, eu preciso saber onde que o meu imposto está indo, né? Não é eu vou fazer isso só porque agora está chegando a eleição e eu preciso agora mostrar o que eu fiz. Isso é um erro que é muito comum no Brasil, porque no Brasil não tem muita cultura do planejamento. Infelizmente é assim que acontece, mas não deveria ser, né, Mauro? Tony Mastaler, nesse contexto de que 7 a cada 10 prefeitos serão reeleitos, enfim, então você tem 7 ou 6, 3 ou 4 aí com chances de ocuparem esses cargos, a oposição exatamente, quais são as estratégias que a oposição tem que ter para tentar chegar e vencer e ocupar essas posições aí? Uma delas, principal, é como a Zilmar bem colocou, se não acontecer dentro dessa numérica, o que vai acontecer é que o pensamento das pessoas está voltado para mais experiência. Então, primeiro, seja jovem,
seja mais maduro, seja o que for, mostrar a sua experiência, a sua bagagem. Esse é o principal pilar para conseguir começar a mostrar para as pessoas que está preparado para a ação. Walter Lagoa, sua percepção sobre o papel aí dos candidatos de oposição aí na tentativa de chegar lá e de ocupar essas posições aí, pelo menos esses 4 ou 3, né, que vão chegar lá. Tem várias estratégias, né? Uma é desconstrução do que ali está, né? E quando você é oposição, é sempre mais fácil, né, Mauro? Porque você pode detonar, falar mal, porque é muito fácil, você não está administrando, né? Então, é um prato cheio. Só que eu sinto que não adianta ser com muita virulência. Tem que ter essa experiência, vai passar, imagino, num tom mais comedido, não nesse sentido violento, como já vinham as outras campanhas. Se é que me entende, né? Principalmente a presidencial. Mas eu acho que existe um espaço aí agora que tem muito a ver com aquela coisa assim, sabe quando você puxa muito para a esquerda? Aí depois você puxa muito para a direita, existe um movimento pendular, depois vai se acomodando numa coisa mais central, que as pessoas querem mais tranquilidade nesse momento. E querem ter mais... e essa tranquilidade se reflete onde? Nessa experiência que o Zilmar falou, o Tony falou, o Rodrigo falou, você visualizar nesse candidato esse gestor que pode fazer bem feito e que necessariamente não seja um apresentador ou um ser muito midiático, mas que seja sério, né? Antes de tudo. Permita uma parte aqui, Mauro. Fala, Rodrigo. Eu acho que o espírito dessa campanha, vamos dizer, o clima de opinião dessa campanha, ele não é muito favorável a posições muito radicalizadas de oposição, numa postura mais negativa. Eu acho que, mesmo na oposição, eu sugeriria aos candidatos fazer campanhas mais propositivas. Ou seja, o sujeito que está no mandato está fazendo do jeito dele, tem falhas aqui e outras ali, mas a gente pode fazer diferente, a gente pode fazer de uma maneira melhor, né? Mas de uma maneira construtiva, de uma maneira afirmativa, mostrando, por exemplo, o que na experiência dele, sei lá, como empresário, como gestor de outra área, ele fez diferente, né? Então, essa postura construtiva, positiva, mesmo na oposição, me parece ser mais acertada nesse clima de opinião que predomina do que uma postura muito raivosa, agressiva de oposição, que provavelmente não vai levar a canto algum. Zilmar, você está com o Rodrigo nesse pensamento, uma situação mais propositiva para quem está na oposição. O Walter falou nessa facilidade da oposição, porque é muito mais fácil você ser pedra do que vidraça, né? Mas, às vezes, aquele que está na disputa também tem uma vidraçazinha, lá atrás ocupou cargos, enfim. Então, essa coisa do ser propositivo é sempre o melhor caminho, na sua avaliação? Olha, eu vou voltar um pouquinho na sua pergunta anterior para complementar com essa, que é o seguinte: por que o prefeito não faz a comunicação? A culpa é dele, a responsabilidade é dele, porque quando ele assume, ele bota lá um jornalista na Secretaria de Comunicação e não dá prioridade para a comunicação. Aí, quando chega no segundo ano, que ele precisa do conhecimento, da boa avaliação, ele descobre que a comunicação e a propaganda falhou. Então, eu já vivi isso, eu vivo isso há mais de 25 anos, já vi. Todos, 90% são assim. É responsabilidade e culpa do prefeito, que não dá a devida importância para a Secretaria de Comunicação, bota lá um jornalista que quer só fazer contato com os jornais, para botar ele nas rádios e nas televisões e acabou. Não. Então, quando ele descobre, é bem quase tarde e a gente precisa sair fazendo mágica. Bem, com relação a esse assunto dessa questão, assim, eu acho que essa proposição ela precisa sim ser comedida, mais firme, sabe?
Hoje, a população não quer o gestor pelo gestor, ele quer um político gestor ou um gestor político, porque também, quando ele não é político, ele briga com o governador, ele briga com o presidente, aí a emenda não vem, aí a verba não vem, e o povo já entendeu um pouco isso. Então, ele não quer mais esse novo gestor que é fora da política, não. Ele quer um político com um grupo forte político. Agora, obviamente que o cara que tem tudo isso e tem um volume enorme de corrupção, aí você tem que sair avaliando os pontos fortes e os pontos fracos. A proposição é uma proposição, nesse momento agora, é uma proposição de diagnóstico e proposta, calma e moderadamente. E vou lhe dizer por quê, porque o povo agora não quer saber só de xingamento, não. Existe uma divisão dessa coisa da direita e esquerda que vocês falaram antes? Sim, mas ela não vem fortemente para o município como foi na eleição passada, porque o município é o chão que você mora, é onde você anda, é onde você está. Então, ele está mais preocupado com aquelas questões ali. Então, eu sempre brinco, eu digo o seguinte, quando o político fica dizendo assim, porque ali está muito cheio de buraco, porque o BS não recebe, porque não sei o quê, não abre, porque não tem remédio, só contando os problemas, só fazendo o diagnóstico, o povo olha para ele, isso nós já vimos em pesquisa, e diz assim, tá bom, bacana. Isso aí que você está dizendo, eu é que sei que estou sofrendo. Eu quero saber o que você vai fazer para isso, para melhorar e para resolver isso. Então, você tem sempre que, na proposição, você tem que fazer o diagnóstico e fazer uma proposição. Nesse momento, a proposição não precisa ser detalhada. Olha, eu vou fazer uma UBS, eu vou pegar tantos milhões. Não, é uma proposição de como ele vai priorizar aquele tema. Lá na frente, em 2024, agosto, que é a campanha, aí ele precisa propor, dizer como vai fazer e, se possível, com que dinheiro, de que forma, dar mais detalhes para credibilizar essa proposta. Rodrigo, vamos voltar aqui no comecinho da resposta da Zilmar, quando ela destacou que muito prefeito acaba deixando a comunicação de lado, bota lá o jornalista na Secretaria de Comunicação, mas não faz exatamente o que tem que ser feito, e lá na frente, quando vai ver, aí a coisa já pode ter atrasado demais. Será que isso não tem a ver com um determinado comportamento do político no executivo, assim? No primeiro ano, não dá para fazer muita coisa, porque o orçamento é do anterior. Então, está arrumando a casa, tal. No segundo ano, o orçamento já é dele, ele já faz alguma coisa e tal. No terceiro, ele já começa a se preocupar com o adversário, porque ele está já se preparando para a reeleição. Aí ele já está mais na luta política, preocupado com isso, do que com a comunicação. Ele está pavimentando o caminho para a reeleição. E o quarto ano é a reeleição, ele tem que ir para cima, ou seja, acaba ficando só com o segundo ano de realizações divulgadas, digamos assim. Será que não é isso? Bom, eu acho que provavelmente é isso que passa na cabeça de boa parte dos políticos. Agora, por exemplo, a minha experiência, eu fui secretário de comunicação do Estado e a gente fez rigorosamente o contrário do que você está falando. A gente fez, no primeiro ano, uma afirmação da marca do governo. Ou seja, esse governo chegou aqui para fazer o quê? Qual é a prioridade desse governo? O que nós vamos fazer? E isso foi tão determinante que marcou todo o mandato, ou seja, a gente construiu uma identidade para o mandato de afirmação de um posicionamento que aconteceu no primeiro ano de mandato, na verdade, no começo do governo, e foi tão determinante essa ação de início que ela foi fundamental para a reeleição, né? Então, assim, a gente precisa exatamente rever esses conceitos ultrapassados que estão aí em boa parte da cabeça dos políticos para reconstruir e colocar no seu devido lugar o papel da comunicação, né? Que a visão que as pessoas têm hoje de comunicação é completamente ultrapassada, né? A comunicação não é ficar mandando revista para jornal, não é arrumando uma pautazinha aqui num jornal ou outro, ou num jornal que muitas vezes nem chega, né? Hoje a gente precisa cuidar muito da distribuição da informação. Hoje o sujeito não está mais, eventualmente, só no rádio, não está no jornal, né? Não está num site, ele está no WhatsApp, né? Ele está na rede social, ele está na conversa, ele quer ser ouvido. Então,
Então, essa nova comunicação, esse novo jeito de fazer comunicação e esse novo pensamento de como é que você lida com essas questões precisa mudar muito. Eu acho assim, o Gilmar tocou num ponto assim nevrálgico. Não dá mais para colocar um jornalista que não entende marketing para cuidar da comunicação e achar que isso vai resolver o problema. 12:30, pessoal. A gente vai dar uma paradinha aqui nessa edição do programa Gente que Fala, fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta. Olha, um golinho de água para cada um. Na sequência, mais temas aqui para a gente debater no programa Gente que Fala. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta ao programa Gente que Fala no ar, edição de terça-feira, aqui pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar o nosso debate de hoje. Estamos falando sobre eleições 2024, o que esperar do pleito do ano que vem em relação à preparação dos candidatos, dos prefeitos que estão nos cargos e que vão disputar a reeleição, e aqueles que estão na oposição e que querem chegar lá também nessa corrida às prefeituras. Tony Mastaler, a gente acabou de acompanhar aqui no nosso intervalo a mensagem do nosso apoiador, o Instituto Orbis de Pesquisa, e o assunto que eu quero abordar com você é pesquisa. Os candidatos estão fazendo a lição de casa em relação a essas opiniões do eleitorado ao longo do tempo, ao longo do caminho? O que eu tenho de informação junto à parte deles que eu trabalho, não. Ainda eles estão muito aquém do que eles precisam fazer. Pesquisa é um instrumento muito sério, muito importante, fundamental para tirar achismos, tirar ideias. Não, porque eu já escutei absurdos, tenho certeza que todos os meus colegas aqui já também, de cargos altos virarem para mim e falaram: não, mas a minha esposa falou, porque a minha filha falou. Ora, a minha esposa, a minha filha. Você tem que ter profissionais, institutos de pesquisa trabalhando sério, né? Eu, por exemplo, esse último tempo, eu tenho me dedicado e vou me dedicar na extensão de 2024 a estudar a cabeça das pessoas, né? Eu vou dar um exemplo rápido, Mauro. Teve um jogo a semana passada de voleibol do pré-olímpico Brasil e Ucrânia. A Ucrânia é um país que está invadido, uma guerra com assassinos de bebês e tudo mais. O jogador brasileiro fez aquele truquinho que todo mundo viu, que a bola bateu nele e ele disse que não bateu e o juiz entrou na dele, ou seja, não só por conta disso, mas a Ucrânia perdeu o jogo. Aí eu fiquei observando as reações nas redes sociais e na televisão. Ninguém. Então, assim, um dos pontos, por exemplo, que algum dos meus colegas citou, da questão, por exemplo, de roubo, de desvio, de corrupção, ele, com certeza, esse item para a próxima eleição está menos importante. Com certeza. Porque parece que a população, neste momento, está passando por uma fase assim, não vem me falar disso. Não sei se é porque falaram tanto, ou enfim, alguma coisa, mas o resultado está sendo. Quando eu critico um cara porque ele é corrupto, hoje já não está tão importante como já foi em outros momentos, né? Então, esse estudo juntando a análise do pensamento das pessoas, somado a uma informação de qualidade que uma boa pesquisa dá, é a base de trabalho para começar a pensar em ações estratégicas. Ações estratégicas para a comunicação, Walter Lagoa. Qual o peso da pesquisa neste ponto?
Nós somos agora na sociedade de dados, né? Falo que o bem maior que nós temos agora é a quantidade de dados que nós temos. Então, é fundamental para você orientar a tua comunicação. Porque, veja bem, Mauro, agora as redes sociais ela consegue trazer para você, a internet traz para você um recorte muito específico sobre cada pessoa, seja por faixa etária, classe social, gosto musical, desejos, opiniões políticas. Você tem aí, acho que mais de 5.000, 6.000 dados individuais, se você quiser. Então, ela é fundamental para você conseguir endereçar a tua mensagem para aquela pessoa. A gente fala de neuromarketing, as ferramentas são tantas, a evolução dessa área tem sido tão grandiosa que você não pode prescindir dos dados. Senão você pode falar para uma pequena bolha e não vai conseguir furar a bolha. Até porque, antigamente, se você parar para analisar, você tinha uma grande mídia que todos os canais transmitiam no horário eleitoral o mesmo programa. Hoje não existe mais. Essa atenção está dispersa. Para você conseguir captar a atenção dessa pessoa, depende de quem ela é. Estamos falando dos jovens, 17 anos, periférico, 18. Com quem você está falando? Do jovem de 30? Fala que a adolescência agora termina com 40 já, né? Então, quer dizer, existe uma mudança cultural importante que está acontecendo e a gente não pode prescindir de dados. Você tem que entender e se aproximar dessas pessoas. Então, você não tem um discurso propriamente dito. Você tem que ter vários discursos. Às vezes, dizendo a mesma coisa de maneiras diferentes. Essa é a minha opinião. Mauro, me permite uma partezinha aqui. Vai, Rodrigo. Se eu fosse um candidato de oposição que estivesse vendo esse programa nosso, eu poderia ficar bem assustado, né? Falar, se é uma probabilidade tão grande dos prefeitos se reelegerem, o que eu tenho que fazer? Eu acho que uma das principais coisas que um sujeito está na oposição precisa fazer é exatamente profissionalizar a sua campanha, né? E como é que você faz isso? Uma das principais formas é buscar informação de qualidade, é pesquisa, né? Identificar, por exemplo, os pontos fracos do atual gestor, né? E jamais bater num ponto forte, né? O que acontece com muita frequência, as pessoas desinformadas, elas vão, não, é porque o sujeito ali, a saúde não está boa, mete o pau na saúde, sem proposição nenhuma, só fazendo diagnóstico e sendo negativo, e, eventualmente, quando a pesquisa vem, a saúde não é tão mal avaliada assim, né? Então, assim, é preciso tomar muito cuidado com esses discursos desinformados, e a pesquisa vem exatamente para tirar esse achismo, né? E vai profissionalizar a sua campanha. Então, se eu fosse de oposição, eu buscaria profissionalizar a minha campanha e buscaria muita informação de qualidade. Gilmar, e uma contratação de pesquisa para você verificar os pontos fracos do adversário, não uma pesquisa em relação a você que está concorrendo, mas aquele que está concorrendo com você. Olha, em geral, o melhor formato para fazer essa avaliação é você fazer um diagnóstico que ele é composto de, primeiro, uma qualitativa. A qualitativa são aqueles grupos de discussão, né, que você leva para uma sala com um moderador, que normalmente é um psicólogo, enfim, 10 pessoas, 8 a 10 pessoas, para você discutir o cenário. Primeiro você discute o nacional, o estadual, até chegar no municipal e entrar nos detalhes ali. Essa qualitativa, você consegue avaliar os pontos fortes e os pontos fracos do seu candidato, dos adversários, analisar também o cenário, o que a população está pensando a respeito. Eu costumo dizer que nessas pesquisas qualitativas, o povo, em geral, não sabe detalhadamente o que quer, ele sabe o que não quer. Aí você pode segurar o que ele não quer, que é firme. E a gente encontra algumas brechas nessa conversa, nessas informações que eles nos passam ali no grupo de discussão, você encontra brechas para você amparar a sua comunicação. Depois da qualitativa, eu costumo fazer a quantitativa, porque os pontos que aparecem fortes e fracos na qualitativa, nem sempre eles são tão relevantes assim. Eles só serão relevantes se, quando eu quantifico, ele for quantitativamente relevante. Então, por exemplo, dá um exemplo de um candidato que ele não cuidou bem da saúde, e aí no grupo fala, porque ele não é, o posto de saúde lá da minha região não funciona, tal. Aí fala um ou dois. Quando você avalia na quantitativa se ele cuidou bem da saúde ou não, às vezes isso é 0,01%. Então,
você quantifica aquilo que aparece para a gente também não ir no erro, né? De 1 ou 2. Esse conjunto de pesquisas, quali, quant, você faz aí um cruzamento e você faz um diagnóstico, fazendo recomendações de por onde é que a comunicação deve ir. Normalmente, ela é maravilhosa, ela é um insumo para propaganda e para comunicação sensacional. Ela chega até... Perdemos a conexão com a Zilmar, não é isso? Perdemos a conexão com a Zilmar. Rodrigo, eu sigo com você no raciocínio dela, e te pergunto o seguinte, o peso da ideologia, porque ela falava, você identifica o que o eleitor não quer, segura isso porque é certo, que o que o eleitor quer ainda não aparece. O eleitor não quer o peso da ideologia, ele não quer essa coisa de bola dividida, como a gente viu aí nas eleições presidenciais, e que isso fica realmente marcado quando a disputa é nacional e que não necessariamente acontece na disputa localizada. E querer mais resolver os problemas, as propostas para resolver os problemas locais e menos pauta de comportamento, essas situações que levaram a esse enfrentamento aí nas últimas eleições? Então, foram as próprias pesquisas qualitativas que a gente assistiu recentemente aí que mostram um pouco isso, o eleitor um pouco cansado da polarização, tá? Cansado da briga até dentro da casa, dentro dos grupos da família, né? O bolsonarista versus o petista, que isso gerou tanto estresse, né? Tanta desagregação que as pessoas está parecendo que cansou um pouco disso. Então, assim, na eleição local, que essas questões interferem muito menos, né? Que a ideologia político-partidária ela é menos determinante, as pessoas estão querendo exatamente ver proposta para resolver o problema que elas sentem no dia a dia, né? A falta do médico do posto, o remédio, o buraco na rua, a iluminação. Quer dizer, é uma eleição muito diferente, não é uma eleição para discutir a geração de emprego, porque eu vou fazer a economia crescer. Não, não é isso. É uma coisa mais minimalista, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. Agora, as questões, vamos dizer, mais culturais, mais comportamentais, podem ainda, sim, eu acho que muito mais tirar voto do que colocar voto, né? Então, por exemplo, essa discussão que está em voga hoje em dia, a questão do aborto, isso pode tirar voto de muita gente, vai ver que o sujeito algum dia fala, não, eu sou a favor do aborto, e aí vai tirar um bocado de voto dele num determinado perfil de eleitor mais católico, evangélico, etc., né? Então, isso ainda pode pegar, né? Mas eu diria que não é o eixo. O eixo é exatamente você mostrar que tem experiência, capacidade para resolver os problemas locais. Essa é a pauta da eleição municipal. Zilmar está de volta. Zilmar, mesmo nas grandes capitais, onde existe uma tendência da eleição se parecer com a eleição nacional, o caminho também é esse, o olhar voltado para os problemas locais, ou os candidatos acabam entrando nessas questões ideológicas que, como destacou aqui o Rodrigo, cansou muita gente. Zilmar, não conseguiu, não? Sim. Falou, Rodrigo, eu achei que não. Não, eu acho que não é que cansou, Ainda existe direita e esquerda, quem gosta daqui, quem gosta dali, quem não gosta de cada lado. Mas não vai ser a tônica, tá? Eu acho que não é o cansaço. Eu acho que essas pautas mais nacionais, claro, como disse o Rodrigo, porque eu apoio o aborto, não. Eu acho que isso, o cara até se pergunta, mas o prefeito não vai mandar nem aborto, nem lei, nem nada, né? Ele já tem uma consciência dessa. Eu acho que continua existindo a divisão direita e esquerda. Agora, você vem mais para o centro, a esquerda vem mais para o centro, a direita vem mais para o centro. Então, não é porque o candidato é apoiado pela esquerda que o cara da direita vai deixar de votar se ele tiver um plano, uma proposta de governo legal. Agora, ele vai tender a votar no candidato da direita. Então, existe essa divisão e vai continuar existindo, mas não tão virulenta quanto foi a nacional, as últimas, né? Eu acho que não vai ter isso, até porque a eleição é minimalista, na cidade,
é o problema do posto, é o problema do buraco na rua, é o problema da escola, enfim. Então, são questões do dia a dia que ele quer ver o seu prefeito com força para resolver. Agora, o apoio do governador, um apoio de um presidente, isso pode significar um apoio de força econômica maior para o município, dele ter uma presença maior para o município. A população compreende isso, que se o governador apoia aquele prefeito, ele vai conseguir mais verba para fazer o que ele pretende. Ou se ele tem apoio do presidente da República, ele vai conseguir mais verba. Isso é importante na comunicação para a gente também falar, né? Quando você está fazendo de um lado ou de outro, isso é muito importante. E a gente fala. Então, eu diria assim, resumidamente, não vamos ter essa luta fratricida como estava antes entre família, mas vai continuar existindo de um lado e de outro. Deixa eu só trazer uma informação histórica também, já que eu trouxe lá o percentual de reeleição. Os dados mostram o seguinte, que na eleição municipal, a força do governador é maior do que a do presidente, em geral, porque ele está mais perto, e a força do presidente ela é maior nos municípios mais pobres, onde que a interferência dos repasses federais fazem mais efeito na vida do dia a dia da pessoa, né? Então, a gente tem que considerar isso também, né? Por exemplo, em São Paulo, provavelmente, que não é um estado em que tem tanto município pobre assim, o apoio do presidente vai ser menos importante que o apoio do governador, né? Agora, lá no Nordeste, que muda bem essa regra, o presidente já faz um efeito muito maior. E também tem a força, não é, Rodrigo, dos próprios deputados federais, né? Ou dos estaduais, né? Que responsáveis aí pelas emendas parlamentares que vão ajudar esses municípios. Isso também traz essa força para os candidatos. Menor, né? As pessoas nem sabem que tem repasse de deputado para ajudar a pessoa. No estado mais pobre do Nordeste, esses repasses são, por exemplo, no Amapá, que eu fiz post com o campanha do governador, isso era praticamente o dinheiro que vinha todo, né? Então, varia muito de estado para estado. Tony Mastaller, o famoso tapinha nas costas, carregar a criancinha no colo, isso funciona ainda? O Brasil é um país muito grande, o Brasil é um país de muitos contrastes, então eu diria que sim, em alguns lugares, né? Infelizmente. Mas o que eu acho que está faltando também para alguns prefeitos e também para a gente da oposição, foi falado por um dos colegas a questão de que o jornalista, por si só, na Secretaria de Comunicação, já não dá mais, ele precisa ter uma pegada de marketing, um entendimento disso para poder entregar um trabalho mais concreto. Eu concordo com isso. E acho, e vou aproveitar o programa aqui para dizer, que está na hora dos políticos entenderem que a equipe de comunicação deve ser escutada, inclusive para a política pública. Porque, assim, nós trabalhamos com ideias, com coisas que funcionam, que acontecem. Quando não funciona, nós aprendemos o porquê não funciona. Mas isso tudo faz com que a gente possa perceber ações perfeitamente viáveis para uma prefeitura que resolve muito daquela questão que apareceu na propaganda, na pesquisa, de que está com uma dor do eleitor. Então, assim, as pessoas acreditam que não, o prefeito só pode mexer nisso. Não, não é bem assim. Nós temos casos aí, por exemplo, Vargem Grande Paulista, aqui em São Paulo, que resolveu o problema da tarifa zero para ônibus, para todo mundo que está na cidade. Isso mexeu com a economia da cidade, fazendo com que os eleitores pudessem ir visitar o seu parente no outro lado, fazendo com que o empresário não pagasse mais vale transporte. Quer dizer, isso mexeu. Aí eu dou outro, São José do Ribamar. O prefeito fez quase uma cooperativa de pescadores para tirar os atravessadores. Ele tomou um tiro no peito.
Não morreu, mas tomou um tiro no peito por causa disso, mas ajudou economicamente a cidade. Então, assim, está na hora dos prefeitos chamar suas equipes de comunicação ou seus profissionais, ou profissionais, como dito aí pelos meus colegas, muito bem dito, aliás, e falar, escuta, me deem ideias, me mostre isso aqui, que caminho eu posso fazer. Vai ter um bom resultado, e a gente não tem influência política, gente. A gente faz isso puramente, então a gente consegue levar muito mais resultado do que um tapinha nas costas. Olha, gente, 10:01 agora, programa Gente que Fala no Ar, edição de terça-feira, pela AltV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, e perguntas aqui da audiência para vocês todos, uma pergunta para cada um. Walter, Lucas Nogueira está no Facebook e te pergunta o seguinte: a partir de que idade é possível identificar e avaliar uma liderança? A pergunta é para quem? Lucas, Walter, para o Walter. a partir de que idade é possível avaliar uma liderança? Identificar essa liderança e avaliar essa condição dela de ser líder, né? Desde cedo você começa a avaliar uma criança um pouco da personalidade dela, né? Por exemplo, ela brincando, eu tenho 2 filhos, né? Um de 11 e uma menina de 12. Você vai percebendo como que eles conduzem junto com os amigos, os grupos, e vai percebendo quem tem uma capacidade de comunicar, quem é mais agregador e outro, mas isso não significa que no futuro isso vai se manter. A liderança, tem a liderança nata, mas tem a liderança que a gente aprende, né? Tem coisas que a gente vai aprendendo. Comunicação é uma dessas coisas. Tem gente que acha assim, bom, você tem que ser um comunicador, para ser um bom comunicador, você tem que nascer um bom comunicador. Não é verdade. Eu sou exemplo vivo disso. Eu fiz artes cênicas, eu não tinha o menor talento para ser ator. Mas depois, tanto insistir, tantos cursos, me esforçar, eu cheguei a ser um ator razoável. Depois eu abandonei a carreira. Então, assim é a liderança. A liderança você vai trabalhando, articulando uma série de predicados aí ao longo da vida, que pode ser a partir de cursos, mas também tem a ver com vivência, tem a ver com envolvimento, tem a ver com uma série de questões. Então, não sei se você identifica, você também trabalha, você pode também percorrer um caminho para se tornar um líder, né? Então, necessariamente, você não vai identificar, então, para resumir, uma criança, se ela tem uma atitude com 4, 6 anos, e depois, aos 17, isso vai se confirmar ainda, porque tanta coisa muda, é difícil você falar. E eu já vi pessoas surgirem e se transformarem em líderes depois dos 40, até 50 anos, em função das circunstâncias da vida. Então, depende muito, tem uma série de fatores que vão influenciar na formação de um líder. E aí, no caso, o líder não é um chefe, é uma outra coisa. Liderar é uma coisa e mandar é outra. É totalmente diferente. Liderança tem mais a ver com comportamento do que com uma posição, né? Liderança é quase um estado de espírito. Um cargo é um cargo, né? Você pode ser retirado a qualquer momento. Liderança é você ter uma atitude positiva em relação à vida e proativa, sem a positividade tóxica, tá? Vamos em frente sempre estou feliz. Líder não é isso. Líder é entender que tem oportunidades, tem momentos bons e ruins, e que a gente segue adiante sempre vamos tirar algo positivo e não desistir, né? Tem essa questão de não desistir, fácil. Zilmar, a Rita de Cássia está no Instagram e quer saber de você como controlar a imagem e as falas de um candidato entre a necessidade de agradar um público mais moderado e a vontade que ele tem de agradar seus seguidores mais radicais. Nossa, que pergunta muito interessante. Isso é muito incrível. Veja, se esse político é um político, por exemplo, para uma área ou para um segmento legislativo, ele pode decidir estar segmentado num determinado aspecto e fazer essas declarações segmentadas. Mas se é um político para um cargo executivo, ele precisa moderar um pouco. Não precisa ser um pastel de vento, mas ele precisa moderar, porque senão ele vai desagradar a quem não... E a gente tem exemplos aí de políticos, deputados federais ou estaduais, que se elegeram com um discurso para um segmento. Por exemplo, o segmento LGBT, que ia mais. Então,
tem vários deputados que foram eleitos dentro desse segmento. Então, faz um discurso segmentados, né? E ele é daquele segmento. Então, eu diria para ela que, antes de mais nada, é definir o seu posicionamento, o posicionamento desse político. Se você se posicionar, você sabe se você pode ser mais ou menos radical. Essa é a questão. Tony Mastaler, Daniela Neves no YouTube pergunta até que ponto a presença física perto de seus eleitores ainda é importante para um candidato a vereador. A gente falou agora do tapinha nas costas, né? Mas para prefeito. E para vereador, aquele lá que está pertinho, presença física? Eu volto a dizer que o Brasil é um país de contrastes, de muitos perfis, mas acho ainda muito importante e fundamental a presença física do vereador, sim. Não vou dizer com isso que com uma ou outra estratégia de rede social, dependendo do tamanho da cidade, dependendo da localização dessa cidade, a gente não consiga fazer isso com menos presença física. Mas, via de regra, para o vereador, prepare sola de sapato, prepare garganta e vá trabalhar, vá falar com as pessoas, vá sentir a dor das pessoas e, mais que tudo, vá fazê-los acreditar que você está falando a verdade. E para você fazer isso, minha sugestão, eu não vou cobrar por isso, seja verdadeiro. Então, não vá falar com aquele segmento que você não quer falar, vá então concentrar no outro. Mas, como a Zilmar falou mesmo, você é um legislativo, meu amigo. Procure o seu filão, mas vá trabalhar na rua todo dia. Não existe vereador de gabinetinho sentado só no estúdio, não sei o quê. Não, senhor. Pelo menos 2 sapatos inteiros você vai detonar numa campanha. Por favor. Rodrigo, Jaime, do Jardim Bonfilholi, te pergunta. Jaime, obrigado aqui pela participação sempre com a gente. Em que medida o fator insegurança pública poderá ser um grande tema na eleição de 2024 em São Paulo? Eu não acho que só em São Paulo, provavelmente nos grandes municípios a insegurança é um tema importante, né? As pesquisas vêm mostrando que sim, vai ser um tema fundamental nessa eleição. Tem gente, inclusive, achando que precisa colocar um vice com um perfil ligado ao tema, né? Embora seja uma questão que seja dividida, né, entre função principal do Estado, né, cuidar da segurança pública, mas o município também hoje cada vez mais tem seu papel, tem as guardas municipais com uma posição muito mais ativa hoje, não só de ficar guardando prédio público, etc. Então, eu acho que é um tema, sim, que vai ser fundamental nessa eleição, com os limites que a própria Constituição estabelece, né? Não adianta achar que o prefeito vai falar que vai resolver o problema da segurança, porque não é da alçada dele essa competência toda. Gente, 3 minutos para 1h, tem um tempinho aqui para as despedidas de cada um. O Rodrigo está com a palavra, sua mensagem final. 20 segundos, Rodrigo. Adorei o programa, achei muito educativo, muito elucidador de um monte de coisa. Foi um grande prazer participar mais uma vez desse programa. E sempre que precisar, podem me convocar. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado pela presença com a gente. Zilmar, sua despedida, 20 segundos. Olha, eu quero dizer da minha satisfação de poder fazer. Essa é a minha primeira vez fazendo esse programa. Gostaria de fazer muito mais, até para poder clarear, dar informações durante o período aí da campanha, colocar e também ajudar esses políticos com uma série de informações da comunicação e da propaganda política. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo, Maura, a todos, Tony, Walter, um grande beijo, e aos telespectadores, a hora que precisar e quiser aí, pode me chamar. Zilmar, certamente você estará com a gente, todos os demais também, ao longo aí dos próximos momentos. Afinal de contas, a gente só começou a contagem regressiva para as eleições de 2024. Tem muita coisa para acontecer, muita coisa para a gente tratar por aqui. Walter Lagoa, sua despedida, 20 segundos. Queria agradecer mais uma vez, sempre um prazer estar aqui com vocês, mandar um beijo aí para o Zilmar, Tony, Rodrigo, para você e para os ouvintes, as ouvintes, todos aí. E dizer uma coisa, não existe mágica, existe trabalho. Se você quer fazer uma boa campanha, você tem que se preparar. Se você já está eleito, você continua se preparando, porque a preparação não acaba nunca. É tudo uma questão estratégica, né? O mundo ele é dinâmico.
Então, os desafios de hoje não serão os de amanhã. Então, você tem que estar sempre aí reaprendendo, que é uma das questões do futuro, né? Quando a gente fala de trabalho e de futuro do trabalho. Então, para o político também não é diferente. E a gente, como eleitor, também tem que entender esse movimento político para a gente escolher bem quem serão nossos representantes em 2024. Um abraço, Mauro. Obrigado, Walter. Tony Mastaller, a chave do programa em suas mãos. Fecha aí. Agradecendo muito tudo, adorei o programa também. Acho que tinha que ser um reality, viu? Porque conversar com esse mestre, essa mestra aí, tem que ser 24 horas, cara. Mas vou pegar, agradecendo muito, vou pegar o gancho do Walter e dizer para o candidato: olha, nesse momento, você sim tem possibilidade de estar eleito. Lembra disso, porque já teve na história vários caras que estavam com um pequeno percentual e se elegeram. Então, trabalhe com profissionais e o seu caminho vai ser bem mais tranquilo. Muito obrigado a todos. Pessoal, vamos colocar então um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de terça-feira. A gente bateu um super papo aqui sobre as eleições 2024, as eleições municipais, o que vem pela frente, quais são as estratégias que os candidatos aí na corrida às prefeituras devem adotar para obviamente, chegarem lá, né? O nosso agradecimento a todos os participantes: Tony Mastaller, ator e publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político; Zilmar Fernandes, publicitária, especialista em marketing político e governamental, diretora da agência CCIP e ex-sócia de Duda Mendonça; o Rodrigo Mendes, publicitário, sociólogo, cientista político e estrategista de marketing político; e o Walter Lagoa, preparador de comunicação para lideranças. O programa Gente que Fala por aqui é sempre uma realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você aí do outro lado, espectador, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, a gente volta a se encontrar amanhã, a partir do meio-dia, pela AltV, a TV da internet, e pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde a todos, 1h, 1 minuto, tchau, tchau, até amanhã.